a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Conexão com Deus. Hoje eu estou com um convidado especial, grande amigo, ali da Igreja Evangelho Quadrangular. Pastora Miriam, Pastor Isso. Fabrício está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Pastor Fabrício. É uma honra ter o senhor aqui conosco. A honra é minha aqui ter sido convidado. Maravilha. E já mandar um abração para minha pastora Miriam, e todo mundo lá, Pastor Edson, todo mundo lá do Corpo Decente da Quadrangular. Um abraço e que nós possamos conversar bastante aí, para a honra e glória de Deus aí. Em nome de Jesus, tudo cooperando para o reino de Deus. Sim, graças né, a pastorzão? Deus. Nossa, Maravilha, né? trocar muita ideia aí, que tenho certeza para edificar muito o pessoal aí de casa. Eita, glória. Coisa boa, né? Ah, bacana. É bom quando a gente se reúne assim para falar do amor de Jesus, né? E sabendo que a gente está hoje num mundo onde existe várias diversidades, né? A respeito da palavra de Deus, muita contenda, né? É verdade E mesmo. hoje nós estamos unidos, né, Estamos pastor? aqui juntos, né? Estamos juntos, unidos, né? Por um só propósito. É verdade mesmo. Alcançar as almas para o reino de Deus. Afinal, o rei é O reino só Jesus, só né? Jesus. O rei É um só. é um só, né, é meu um irmão? só. Graças a Quem Deus. quer dividir aí. Né? Maravilha. Glórias a Deus, meus irmãos. Nós estamos com um tema hoje em pauta, né? Nos nossos dias atuais. Um tema que vem repercutindo e que a gente vai falar sobre ele hoje, que é a santidade na era digital. Amém? Para este tema, nós temos um versículo que está em Salmos 119, versículo 9, que diz assim: Como purificará o jovem o seu caminho? E a própria palavra ela responde: observando conforme a tua palavra. Caminho é um só, né? Caminho. Não tem. Se o jovem quiser purificar o seu caminho, não existe outro meio, Não. né, pastorzão? Pastor, o senhor tem um trabalho com os jovens ali, né? Hoje eu estou à frente dos jovens, já vai fazer 4 anos, lá da igreja. Hoje nosso movimento chama FUNES. E faz 4 anos, tem uma galera lá, nós estamos aí mais ou menos uns 60 jovens à frente lá. E é isso, acho que tem muito nessa era digital, assim, a dificuldade muitas vezes, mas também a facilidade que tem de chegar ao evangelho, né? E nós estamos aí, para honra e glória de Deus, eu tenho pouco tempo de convertir, não faz muito tempo. Eu falo que eu sou muito pra frente, às vezes, assim, que eu tenho 8 anos, né? 8 anos de 8 conversão. anos. Pastor. E a partir do momento que eu me converti, eu conversei com Deus e falei: Deus, da mesma forma que eu era muito radical lá no mundo, eu quero ser radical também na tua presença, na tua palavra, né? E aí eu comecei pregando o Intenso, evangelho. né? Intenso, né? Na rua, primeiramente. Eu lembro que a gente tinha um movimento que chamava Tá Ligado, e a gente pregava lá no Bueno. Falei, Deus direcionou nós pra lá. Nós ficamos em torno de 2 anos lá pregando o evangelho na Bueno, o praça. senhor fala lá na praça Na da pista lá de porque skate. eu também andava de skate, aí Deus me direcionou pra lá. E aí foi lá que nós começamos o movimento. Foi lá onde eu comecei a ter esse despertar de pregar a palavra, de estar ali no meio dos jovens. E aí a gente começou, teve muita gente ali. Nossa, a gente viu cada coisa lá. Pessoas que estavam... Lá é uma praça muito... com uma má fama, né? Por causa de uso de drogas e bebidas e tudo mais. Mas nós fomos com outra perspectiva, né? De levar o reino, e principalmente para essas pessoas, independente do que elas estavam fazendo ali. Levar o amor de Deus, mas não passar como a gente tem a gíria, passar um pano, né? Para o que eles estavam fazendo de errado. Mas, primeiramente, amar eles, e logo depois que eles pudessem se arrepender, né? Dos erros, dos pecados ali. A gente viu bastante pessoas se arrependendo, entregando a vida para Jesus, e nós direcionando para algumas igrejas. Como era um movimento que não tinha uma igreja partidária,
Então nós automaticamente nós direcionava para alguma igreja, para alguma ocasião. Então foi o início de tudo, né, que a gente teve. Foi lá nesse movimento. Foi 2 anos, nós pegamos um ano terrível, que foi o ano da pandemia. E logo na Rapaz, sequência, eu fui convidado a que benção, hein? assumir a liderança de jovens, né, na época ali. E aí foi que eu peguei, já vai fazer 4 anos, aí eu me formei em teologia lá no Instituto Teológico, lá na Quadrangular. E estou cursando teologia, ano que vem provavelmente eu começo uma faculdade de teologia, mas sempre para honra e glória de Deus, sempre para levar o evangelho para mais pessoas. Buscando sempre o conhecimento, Então né? eu sempre, como faz 8 anos, se for ver, eu fiquei 2 anos, vamos falar ali, sem apenas conhecendo. Eu fiquei 2 anos só frequentando a igreja, conhecendo, participando muito de escola bíblica, não que não participei hoje, mas então foi muito prematuro tudo isso. Hoje eu tô aqui, hoje é porque Deus tem um propósito e E aí esse vamos tocar. projeto de começar esse trabalho, essa obra lá, cresceu dentro do seu coração? Lá na igreja, você fala? Lá no Bueno, No lá. Bueno foi assim, foi a partir de vídeo, né? Eu lembro que eu trabalho com vídeo e tudo mais, e Uhum. começou a queimar isso no meu coração de começar a gravar vídeo pra internet. E começou a queimar, e aí eu conversei com alguns amigos que já tinha mais bagagem de espiritual e tudo mais, e eles falaram, cara, você tá queimando no seu coração, vai, vai, vai. E aí eu comecei e automaticamente aquilo ali não tava queimando por mais ainda. E foi quando a gente reuniu uma galera assim e a gente falou, mano, vamos fazer um culto pra fora, nas praças. E aí Deus na hora já veio na minha lembrança o Bueno. Falou assim, eu lembro muito claro assim o que Deus me falou, da mesma forma que você tava lá, eu vou te transformar para você levar a outra coisa. Então hoje eu sei da onde que Deus me tirou e para onde que Deus está me direcionando, está me colocando. Naquele momento foi uma direção, se eu não me engano, na epístola primeira de João fala: Por que você ama tanto a Deus? Porque eu sei de onde que ele me tirou, eu sei o que ele fez por mim. Então, quando a gente queimou isso no nosso coração de levar a mensagem do evangelho lá, num lugar muito hostil assim, né, num lugar muito mal visto pela sociedade, vamos colocar assim, nós fomos lá e nós abraçamos. Então, da mesma forma que Deus me tirou de lá de uma forma que eu tava tudo ruim, né, no caso, né, de uma forma que eu fazia algumas coisas que não era bacana, hoje Deus me levou lá novamente, mas de uma forma totalmente diferente para levar o reino dele. Então é uma coisa que a gente não explica, que eu não sei te explicar. Queimou no meu coração e eu coloquei para diante. Falei, não, não posso deixar isso aqui parado. Não posso deixar Maravilha, isso aqui né? esfriar. O senhor vê o tanto que o projeto de Deus é importante nas nossas vidas, É né? verdade. E quando o senhor começou a trabalhar com esse ali, nesse ambiente, com esse tipo de jovens, né? Começou, porque ali só jovens, muitos jovens Ali, não, ali, é né? só A jovens maioria ali ali, é jovens, né? Trouxe bastante experiência ali pro senhor, pastor. trouxe. Hoje, assim, eu falo que ali foi mais ou menos o precursor, o preparamento, o processo de preparação para mim estar assumindo a liderança e automaticamente passar por esses níveis, né, de pastoreio e tudo mais com mais jovens, né? Ali foi um trabalho muito evangelístico, né, de pegar almas, de tratar almas que estavam totalmente, sabe, danificadas ali, totalmente Perdidas, desacreditadas, né? né, perdidas. E ali foi um processo que Deus trabalhou comigo, Deus teve um prazo de validade, que hoje a gente não faz mais esse trabalho lá. Hoje o trabalho está meio que em stand-by. Mas foi um processo na minha vida que eu tive que passar para experimentar mais de Deus naquele lugar. E aí hoje a gente tem um trabalho evangelístico também lá na nossa igreja, mas foi um preparo para que eu pudesse pegar esses jovens que eu tenho hoje, que Deus me confiou para o pastoreio dele, para trazer para esse evangelístico. Então, Deus primeiro me trabalhou lá atrás, para mim hoje poder ter uma bagagem para começar esse trabalho mais evangelístico também na nossa igreja. Processo de aprendizagem, Foi né, um pastor? processo, foi muito bacana, É assim, uma foi... escola, né? Às vezes eu pego lá, né, tem o Instagram, eu olho lá, dá uma saudade, dá uma vontade, e ainda eu vou orar para ver se Deus quer que eu volte. Ele fala, não, agora não é o momento, outras coisas vão acontecer. E creio que vai ter um tempo certo de voltar, de retornar, ou vai ser em outro lugar, eu não sei, mas tudo tem o tempo de Deus e nós esperamos aí, né? Em nome de Jesus vai dar certo. Pastor, hoje vamos abordar um tema que está mexendo, né, com a juventude cristã, santidade na era digital.
Em tempos de internet, redes sociais, influência, modismo, como manter a vida de santidade fundamentada na palavra, como nos ensina o Salmo 119, versículo 9, pastor? Boa. Vamos lá. Nós precisamos entender primeiro que a palavra de Deus ela é primordial na nossa vida. O problema que eu vejo hoje por conta da internet, por conta do jovem, está ali com essa era social moderna agora da internet. Nós temos bastante conteúdo, nós temos muito conteúdo, muita coisa na internet hoje, tanto bom quanto má. Se o jovem hoje ele não tiver uma cabeça boa, estruturada, até mesmo seja dentro da igreja ou fora da igreja, ele se perde na internet em 2 minutos. Hoje tem muita facilidade, muita coisa ruim, né? Vamos colocar assim, né? Então, se nós não estivermos, principalmente os líderes, as pessoas da igreja, não estiver solidificada na palavra e entender que o jovem tem essa facilidade de buscar ali muita informação, por isso que nós, líderes, pastores, nós precisamos começar a estudar mais. Eu estou lendo um livro que é muito bom, eu dedico, tipo assim, algo que está me transformando, que chama Pastor Teólogo. Nesse livro, basicamente, ele fala que todo pastor ele tem que ser um teólogo público, no caso, né? Não um teólogo acadêmico. Ele parte para a parte acadêmica também, mas ele fala dessa questão do teólogo público, que é muitas vezes levar a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender, primeiro, que o jovem tem acesso a muita coisa. Que nós devemos cuidar desses jovens muito em cima da palavra de Deus. Aí fala no Salmo 119, dá a causa, mas também dá a solução. Sim. Na parte B do versículo, dá a solução. Então nós precisamos muito colocar o jovem na palavra. Deixar o jovem muito afiado na palavra de Deus. É escola bíblica, é pequeno grupo, é célula. Trazer ele para perto. Mas uma palavra, é claro, sabe, solidificada, uma palavra correta, uma exegese boa. Tá sempre ali com o jovem e o discipulador. Porque a internet... É o mais importante, né? O O discipulador. discipulador. Né? A internet, ensina, né? vamos entender uma coisa, Marco. A internet, ela tem muita gente hoje que está sendo discipulada por pessoas da internet. Então, tipo assim, eu vou lá na internet, eu gosto daquele pregador X, Y, então eu vou ficar só ouvindo ele, só... Então, automaticamente, ele acaba sendo discipulado por uma pessoa que ele não conhece. E o discipulado não é isso. Então, a internet tem esses malefícios, mas esses benefícios também. Você tem a palavra de Deus muito bem pregada por vários pregadores, mas nós devemos começar a pegar esses jovens e a trazer mais para perto. Tirar, vamos colocar assim, tirar a internet deles. Vamos colocar um pouco assim, trazer eles para a vida real. Falar assim, ó, a internet é boa, tem bastante conteúdo bom, tem, mas vamos viver aqui a vida real. Vamos trazer as coisas que você tem aqui para cá. Até porque a palavra pregada, ela serve para edificação. Sim. Ela não serve para ensino, né, pastor? Então tem essa diferença. Tem a Por palavra... isso que muitos se perdem porque ouve a palavra pregada, que é uma palavra direcionada para certo momento, sim, né? E tem a palavra ensinada. Tem a palavra de ensino, a palavra de que discipula. edificação, então, sim. por isso que muito se perde a respeito do que o senhor está falando, né? Sim. Você discipula ali por uma pessoa que ela está ouvindo que ela nem conhece. E o discipulado é muito isso. Ela não está aprendendo, está sendo edificada. O discipulado é sentar na mesa, é conversar, é a vida real, né? É que muitas vezes nós estamos esquecendo. A gente às vezes se preocupa tanto com as redes sociais, as questões ademais da internet, e nós esquecemos muitas vezes de sentar na mesa, de ter esse momento de comunhão com o jovem, né? Por quê? Porque o jovem é o que mais precisa, jovem, adolescente, vamos colocar o jovem ou eu, adolescente, porque muitas vezes ele precisa ser ouvido, ele quer ser escutado. E às vezes, assim, as igrejas, muitas vezes, estou falando das igrejas em geral, no caso, falham um pouco nessa questão de sentar na mesa. Até o líder de jovens, muitas vezes, acha que tem que chegar lá, só pregar e ter aquele momento de, nós que somos pentecostais, ter aquele momento de fogo e tá bom. Não, eu falo muito isso, que a gente falar precisa... sem ouvir, né? Isso, a gente precisa sentar mais na mesa. Lá tem
Tem culto, às vezes, lá que nós realmente fazemos isso, fazemos o culto em volta da mesa. Nós colocamos ali, tipo, várias coisas para comer e para beber. E nós temos um momento de palavra, um momento de comunhão. E sentamos à mesa para conversar, para escutar um ao outro, para, sabe, ter aquele momento mais perto. Então eu acho que às vezes a gente precisa tirar um pouco a internet, trazer a palavra de Deus, mas ter esse momento de discipulado, ter esse momento de mesa, sabe? Ter esse momento de comunhão. É isso que vai mudar uma geração, é isso que vai transformar uma geração. É o tete a tete. A internet é muito boa, mas não vai se comparar ao sentar na mesa. Não se compara, né? A internet, o jovem vai pela curiosidade, né? Vai pela curiosidade. E às vezes a curiosidade faz ele encontrar outros caminhos, né? Sim, nossa. E acaba se perdendo dentro desse caminho. A internet é perigoso, né? É triste ver assim o tanto de jovem hoje que, vamos colocar assim, separar por épocas. Talvez em 1990 a gente tinha alguns tipos de problemas. Não tinha tanta internet. Dos anos 2000 para cá, 2010 para cá principalmente, que foi o ápice da internet, a gente está se tratando com outros tipos de problema por conta da internet. Problemas que a gente tinha antigamente, mas era mais, vamos colocar assim, menor o dano. A gente vê hoje muita essa questão de sites adultos, né? Essa questão de sites adultos, tanto de jovens hoje que vão nesses sites para procurar satisfazer o prazer da carne, satisfazer o prazer, né? E trazem depois para nós todo com uma mente totalmente danificada, com pensamentos até suicidas, porque a dopamina que vai para o cérebro dele já não é mais satisfatória, porque ele quer mais, ele sempre quer mais. É isso que a internet começa a ter o poder de autodestruição do jovem. Sim. E muitas vezes é isso que as pessoas aí do mundo querem. Hoje, se a gente for ver, vamos colocar 90% dos influenciadores, dessas pessoas que têm esse poder de alcance muito grande, ou eles trabalham com o corpo, ou eles trabalham com hoje que está em alta é casa de aposta. Então a gente tem hoje o desafio de um líder, de um jovem, de líder de jovens, de um pastor de jovens, é isso daí. Você conseguir colocar a santidade do jovem em meio à internet também. Falar assim, ó, tem momentos que você vai ter que se autopoliciar. Tem momentos que eu não vou estar perto de você. E o maior erro do crente, do cristão, maior dor é quando ele está sozinho. Porque é o calcanhar de Aquiles dele, vamos colocar assim. Que é onde que ele está sozinho, onde que ninguém vê. E aí é onde que ele fala, vou entregar os meus desejos da carne, vou entregar aos meus instintos mais profundos. E é onde que ele muitas vezes erra, muitas vezes cai no pecado. E aí ele volta, vem pra você totalmente arrebentado e você tem que tratar aquilo ali, você tem que conversar e cuidar. Ensinar, né? Ensinar e sentar e ter tempo e paciência com ele. Então, manter a santidade nessa época da internet vai muito nesse viés. É a palavra de Deus sobre todas as coisas, mas muitas vezes também o tempo que você vai dedicar a esse jovem, sentado com ele, conversando com ele, aconselhando ele, mas sempre voltado para a Bíblia. Acho que a palavra mesmo se fala por ela só. Ela já fala por ela só. Pastor, qual os maiores desafios que o senhor percebe que os jovens enfrentam hoje para preservar a sua santidade em meio a tantas ofertas do mundo digital? É muito isso, assim, acho que um assunto vai puxando o outro, né? O maior desafio que o jovem vai ter é realmente isso, quando ele estiver sozinho. Quando ele estiver sem ninguém ver, ou até mesmo namorados, né? Casais de namorados, quando não tem ninguém vendo. Sim. Porque nós estamos acostumados a entender o que? Eu tô na igreja, as pessoas estão me vendo, aí sim eu preciso dar bom testemunho. Fora da igreja, nas minhas quatro paredes, eu posso muitas vezes errar, muitas vezes pecar, que depois eu vou lá e peço perdão. Mas quando o jovem começa a entender, ele começa a virar a chave da cabeça dele, que ele fala, nossa, será que Jesus não está aqui, por exemplo, no meu quarto sozinho? Será que Jesus não está aqui vendo o que eu estou fazendo com meu namorado, ou com a minha namorada, ou até mesmo sozinho? É esse virar desse gatilho. Muitas vezes tem a passagem, se eu não me engano, está em Marcos, no final de Marcos, não sei, acho que João, fala do caminho de Emaús. Jesus está ali, os dois discípulos deles estavam indo,
trocando ideias sobre a questão, tipo, nossa, e agora? O que vai acontecer? Jesus, cadê Jesus? Jesus morreu, eles estão ali. E Jesus aparece para eles, prega a palavra. Eles estão se lamentando, né? Isso, prega a palavra, e depois ao partir o pão, eles... Nossa, não é que meu coração queimava quando ele pregava a palavra, então eles reconhecem que era Jesus. O jovem, ele precisa reconhecer Jesus até mesmo nos momentos que ele está sozinho, principalmente nos momentos que ele está sozinho. Então o maior desafio do jovem hoje é principalmente o celular na mão, em momentos que não deveria estar na mão, e entender que, cara, eu tô aqui, eu tô nesse lugar, nesse ambiente, eu preciso entender que Jesus está aqui comigo. Eu preciso entender que Deus está aqui comigo. Eu preciso entender que eu não tô danificando, sei lá, eu tô me auto-danificando, eu tô me prejudicando. Então é onde que nós muitas vezes não conseguimos o jovem preservar a santidade, porque ela não consegue ter essa percepção que Jesus está em todos os lugares, principalmente quando eu estou sozinho, quando eu tenho a tendência a errar, a tendência a cair no pecado. Ele precisa começar a compreender isso. E entender também que a vida na internet não é muitas vezes real. Porque muitas pessoas hoje passam uma falsa realidade na internet. Até mesmo nós cristãos, muitas vezes, grandes pregadores, grandes pessoas de Deus, assim, passam uma visão da internet que a vida parece ser tudo perfeito. E o desafio também que eu creio que a gente pode tocar é essa alta comparação. Porque hoje, hoje, creio que você acompanha as redes sociais e vê, teve o caso aquele menino, Miguel, né? Miguel? Isso. Eu fiz um post a respeito do Miguel. Teve esse caso dele, e você vê que é uma questão prematura, você vê que é uma questão muito rápida. Mas por que é tudo isso? Porque muitas vezes é a comparação. O desafio do jovem é, tipo, não se comparar com o outro. Porque ele deve ter se querido já, nossa, eu quero subir no altar, eu quero pregar, eu quero fazer isso. Glória a Deus, mas vai ter o tempo certo. Os jovens hoje, ele vê aqui na internet uma pessoa que não tinha nada, um dia fez um vídeo, estourou, tem 1 milhão de seguidor e aí ele quer a mesma coisa. Isso também no mundo gospel, vamos dizer assim. Porque ele vê um pregador, ele não vê o que o pregador teve que passar para estar ali, ele não viu o que o cantor, a cantora teve que passar para estar ali. Ele já quer o imediatismo. Então, muitas vezes, é onde que o jovem está se perdendo, muitas vezes também. É querer dar o passo maior que a perna. É querer já pregar, é querer já fazer muitas coisas no momento que não é para fazer. No momento que é para ele sentar e escutar a palavra, vamos dizer assim. Sim. Então, acho que esse deve ser os maiores desafios hoje na era digital, vamos dizer assim. Hoje o jovem enfrenta aquilo que Paulo, né, já alertou em 2 Timóteo 3,15, quando ele diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, onde o amor ao prazer seria maior que o amor a Deus, né? E as redes sociais amplificam essa realidade, né? Nossa, demais. Promovendo as ideologias, sensualidade e o relativismo, né? Mas eu acredito, pastor, que assim como José resistiu ali no Egito, né? O jovem pode dizer como pois ele faria tanta maldade e pecaria contra Deus, né? Que Sim. foi o que José fez. A diferença está em quem controla o coração, se ele ou se o Espírito Santo. É verdade. Né? Porque quando o jovem deixa ser controlado, né, pelo seu coração, pelas suas emoções, pelos seus desejos, ele vai acabar procurando, na verdade ele vai acabar encontrando, né, outros caminhos. Mas quando ele age através do Espírito Santo, é como José. Sim, verdade. Com José agiu no Egito, né? Independente das circunstâncias, né? José foi preso, né? Passou vários foi parar no cárcere, aí. né? Inocente, foi vendido pelos seus irmãos,
Acusado, né? Falsamente. Quando foi parar dentro do palácio, aconteceu o que aconteceu, né? É Com a verdade. esposa de Faraó, né? Que tentou ali agarrar ele à força ali e acabou acontecendo o que aconteceu. Mas José não se rendeu, De forma alguma. né? José não deixou ser vencido pelos acontecimentos, pelas circunstâncias, o qual ele passou ali, né? Mas José, ele venceu pelo Espírito Santo de Deus. É verdade. José, ele não deixou ser levado, Ele passa, né, a tentação primeiro, né? depois é Pelas preso circunstâncias. e depois ainda lá revela os sonhos do rei do Egito, faraó lá. Sim, E aí depois, ainda assim, Deus ainda coloca ele num alto cargo ali, no alto escalão. Mas é muito isso. E a gente, essa citação que você falou de 2 Timóteo, que muitas vezes o jovem, não só o jovem, mas as pessoas, né, no caso, não estão tendo mais aquele senso de esperar um pouco. Mas também há uma questão de não escutar mais a voz de Deus. Porque lá em João, se eu não me engano, no capítulo 6, Jesus ele rebate com os fariseus, não, me fugiu o nome. Nicodemus, Não, ele debate com o pessoal, me fugiu o os nome. escribas, Os escribas, fariseus. fariseus, escribas, E ele fala o seguinte, fala assim, ó, vocês oram, né, nas esquinas, vocês fazem as coisas todas, mas sempre para agradar o homem e não para agradar a Deus. os hipócritas. Entendeu? E aí vai muito desse viés que a gente tá fazendo, o desafio do jovem hoje na rede social e outras questões, né? Aquilo que José esperou, né? José não foi em nenhum momento vaidoso. Mesmo eles desvendando os sonhos, ele só falou, lembra de mim, né? Falou pro copeiro, lembre-se de mim. Mesmo assim, o copeiro ainda não lembrou dele, né? E ele mesmo assim esperou. E hoje nós pegamos os jovens hoje, é aquilo. Maico, hoje se minha pastora chegar em mim e falar, Fabrício, nós vamos dar um tempo na sua liderança, no seu pastoreio aqui com os jovens e você vai sentar e vai só cultuar. Se tirar isso de mim, o que vai sobrar de mim? É isso que a gente tem que começar a se perguntar. Tá, tirou isso de mim. O cargo vai continuar a mesma coisa. Tem que continuar a mesma coisa. A minha vida com Jesus não para. Tem que continuar a mesma coisa. O jovem hoje, ele é tão prematuro nessas coisas, tão querendo as coisas como se fosse um fast food gospel, que ele não quer mais agradar a Deus. Ele tá mais querendo agradar o homem, mais querendo ter o like, as visualizações e tudo mais. Ele está mais preocupado nas questões carnais mesmo dessa terra, na questão de levar uma mensagem. Às vezes Deus usa a pessoa ali em cima do altar por misericórdia e também por conta que há um povo ali que não tem nada a ver com aquilo ali. Mas aquilo ali vai ser cobrado do pregador, vai ser cobrado de quem canta, de quem louva o Senhor. Muitas vezes a gente está igual Sansão. Sansão era nazireu, né? Nazireu, era escolhido, só que ele preferiu pecar escondido, viu que não acontecia nada com o pecado dele escondido, mas ao longo da carreira dele viu o que aconteceu através do próprio pecado escondido. Então hoje muitas vezes a gente sobe no altar, falamos coisas ali, mas nós estamos totalmente imundos, porque nós estamos com a imoralidade sexual, nós estamos com pecados sem ser da carne, mas pecados do caráter, né? Ocultos, pecado do caráter, mentira, fofoca, falso testemunho do irmão, e nós estamos mais agradando aos homens e Deus meio que nós deixamos de lado. E aí quando tira alguma posição do irmão, sejam jovens hoje muito jovens mesmo, assim, de estar num cargo, de estar em alguma coisa assim, de estar levando uma palavra, seja um evangelista, seja um missionário, e quando tira isso dele, é onde que ele deve se perguntar, o que vai sobrar de mim? Será que eu fiz tudo isso para agradar aos homens? Ou eu fiz tudo isso com o desafio de que Deus estava me colocando e Deus estava na frente? A gente vê que às vezes eles esquecem do relacionamento com Deus, né? Sim. Quer tanto buscar fama,
né? Tanto. O Miguelzinho, tadinho, Miguel, pra mim, ele foi mal ensinado, Sim, né? não. Mal instruído. Mas assim, Concordo. queimou dentro do coração dele a vontade de ser igual o pregador que ele seguia lá, né? Um fanático, né? Ele é um Sim. fanático, ele quis ser um fanático, pregador e tal. Mas graças a Deus que ele tá querendo ser um pregador, né? Ele não tá Não, querendo ser graças a um Deus. cantor de funk, como é que fala aí hoje em dia? Hoje tem o pessoal. Nós até brincou esses dias, eu falei. O Os Jorge chegou. influenciadores, né? Pô, eu Das redes quero ser sociais. mandrake. Eu falei, o que é mandrake, gente? O que é isso? Então eles querem Que é ser isso, aí. pastor? Eu não entendi Misericórdia. muito bem, Então, não. é por isso, é o que acontece, né? Mas aí o Miguelzinho, ele tem que ser sentado, ele tem que ser ensinado, ele Sim. tem que ser instruído, né? Porque é um menino, É um menino, né? ele tem Como nossa, que uma ótima pode? dicção. Eu Nossa, tava ele... assistindo, eu vi tanta coisa nas redes sociais aí, pessoal atacando o Miguel. Gente, o Miguel tem 15 anos, É verdade, ele tá? é. E é um menino que ele tá buscando o crescimento de Deus para a vida dele. É um menino que quer ser um grande pregador, né? Mas o que cresceu primeiro dentro do coração dele foi ele querer ser uma influência, né? Eu A creio gente vê eu. hoje, pastor, tantos coach nos Nossa. púlpitos, né? Coach gospel Não é é pregador, complicado irmão. mesmo. Coach é coach, né? Coach quer fazer você lucrar, você ganhar dinheiro. São os verdadeiros mercenários, É verdade. na Os falsos verdade, pastor. profetas, né? Porque não tá nem aí com o povo de Deus. Nós estamos estudando agora na revistinha Escola Bíblica Dominical, agora a respeito disso, né? O pastor, o bom pastor e o lobo, Sim. né? O mercenário. Estudamos domingo agora sobre isso. O mercenário é aquele que quer saber só Só da da parte renda, financeira, né? é Só do verdade. financeiro. Ele não está preocupado com o coração de quem está ali, não está preocupado com a pessoa, né? Ou até mesmo da troca, né? Às vezes não é Isso. nem questão financeira, mas é muito Não, do que essa agenda, do que essa igreja vai me proporcionar. não está preocupado. O pastor é aquele que fica, que conhece as ovelhas, né? Verdade. Aquele que conhece o coração da ovelha, aquele que dirige a ovelha, né? Aquele que coloca o cajado na hora certa, sabe moldar a ovelha na hora certa, não é de qualquer maneira, tá? Porque ele conhece o que a ovelha dele precisa. Agora, o mercenário é aquele que ele contrata para ficar lá quando ele sai para descansar. Você acha que o mercenário está preocupado? Não estou preocupado com nada, não. Ele quer receber o dele. Estou preocupado né? com o meu bem-estar, Estou né? aqui olhando, se fugir uma ovelha ali, eu vou ganhar o meu Qualquer depois lá. jeito, Todo jeito eu vou ser pago. Se fugir, não estou nem aí. Ele dorme, ele não presta atenção, não sabe o que está acontecendo no coração da ovelha, ele não sabe cuidar, não sabe cuidar do ferimento da ovelha, mas o pastor sabe tudo isso, É verdade. né? É acompanhar o dia a dia, né? Esse que é o mais trabalhoso. Pastor, na sua visão, como a juventude pentecostal pode se posicionar de maneira firme, sem abrir mão da santidade, mesmo estando inserida nesse ambiente tão conectado hoje? Não se colocar para trás, assim, quando eu falo se colocar para trás é a questão de se posicionar, mas se posicionar em ambientes que também não favorecem a ela. Vamos colocar um ambiente de escola, um ambiente na rede social onde que ela vê alguma coisa e não acha certo. É claro que você não vai ficar discutindo ali, debatendo muitas coisas, mas o posicionamento nosso hoje da igreja de Deus, da igreja nós pentecostais hoje, principalmente do jovem, porque muitas vezes você sabe que o jovem é crente, talvez pela vestimenta dele ou dela, mas e pelo posicionamento dela, onde que ela quer, aonde ela estiver. Vamos tirar um pouco da questão Como que Daniel se posicionou no meio da internet. Babilônia, pastor? Vamos tirar um pouco isso. Será que na escola, numa faculdade, a pessoa se posicionando? Porque hoje a gente vive um clima muito hostil, seja na escola, seja na faculdade. Há pessoas com diversos pensamentos diferentes. Mas quando afringir o seu caráter cristão ou falar alguma coisa, será que você vai se esconder ou você vai se posicionar? Porque hoje você muitas vezes, imagina que triste por um jovem, falo para qualquer jovem assim, eu prego muito sobre isso, falo, mano, imagina que triste você vindo aqui, escutando a palavra,
Só que se eu perguntar para você, de uma pessoa, do seu amigo, ele nem vai saber que você é crente, vai falar, fulano é crente, é porque não teve o posicionamento Exatamente. correto. E falta esse posicionamento. Por quê? Se a gente parar para pensar, os discípulos de Jesus eram todos jovens. E eles se posicionaram para contra tudo ali, contra todos, para seguir Jesus. Aí nós, muitas vezes, que temos a possibilidade de pegar um celular, mandar uma mensagem para alguém, pegar o celular, gravar um vídeo. Eu não gosto de gravar vídeo, mas todos nós devemos levar o evangelho, todos nós devemos pregar a palavra, fora e hora de hora. O Paulo fala pregar a palavra dentro e fora de hora. Então, como que nós vamos identificar? Porque você sabe as pessoas que são da tribo X, da tribo Y, e elas pegam a bandeira daquilo ali e se posiciona. Aí o cristão, o jovem, na faculdade, no lugar, ele não sabe se posicionar. Ele, ao contrário, ele Como se. crente, né? Como cristão. Como cristão, ele não consegue. Ele se envolve ali para não ser. Hoje tem a cultura do cancelamento, né, nas internet. Para não ser cancelado. Então, mas peraí, você não prefere ser cancelado pelos homens ou ser cancelado por Deus? Qual que tá seu, onde que está o seu Exatamente. coração? Então, na sua escola, você se posiciona da forma certa, nas suas redes sociais, você se posiciona da forma certa? Fala para os jovens lá. Você acha que não tem problema com os jovens lá? Como vai ter Tem problema? muito, né, pastor? Por quê? Porque até uma música que você escuta, meu irmão, até a música que você escuta, aquilo ali dá um posicionamento. E eu tô falando, mas então ser radical, não, não. Eu tô falando que às vezes nós, ao invés de estar edificando o nosso irmão, nós estamos escandalizando o nosso irmão. Verdade. Ao invés de nós estarmos se posicionando, talvez assim, vamos colocar agora nós vamos chegar aqui em junho, julho, tem as festas juninas. Você cultua aquilo ali, você faz parte daquilo ali, ou você, não tem nada a ver, você tá sendo. Será que não tem nada a ver? Será que é muita loucura da minha cabeça? Você tá adorando um santo, mas para você não tem nada a ver. Mas para você, ao invés de você se posicionar de uma forma, não, eu não quero, não participo disso no meu caráter, a Bíblia recusa isso, então eu vou ficar com a Bíblia, não vou ficar com o mundo. Então, o posicionamento do jovem é muito mais isso dessa questão. Eu quero ser aceito ou eu quero ser cancelado? Eu quero ser aceito pelo mundo, eu quero postar um videozinho legal com uma musiquinha do momento, ou eu quero fazer alguma coisa diferente nas minhas redes sociais. A pessoa que entrar ali vai ver, opa, aqui não é brincadeira, aqui eu não posso chegar de qualquer jeito, vamos colocar assim. A menina tá se preservando, tá usando roupas decentes, vamos colocar assim. O menino tá se preservando, ele tá falando coisas que agradam a Deus ou está somente ali sendo mais um na multidão? Então, acho que é muito isso. O posicionamento que nós temos que ter é um posicionamento que Jesus teria, não o que muitas vezes o mundo nos faz ter. Então, eu acho que basicamente é isso. Pastor Daniel, eu citei Daniel. Sim. Daniel se posicionou como na Babilônia. E a Babilônia, ela Nossa. fez de tudo para influenciar, né? Não só Daniel, como seus amigos ali, né? Ofereceu tantas coisas ali, pratos, né? Prato, tudo, se Violentos curva, ali nossa. para Daniel e seus amigos ali, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Abednego, né? Mas Daniel, na sua primeira tentação ali, como que Daniel se posiciona? Ele se posiciona reto. Não vou me render, É não verdade. vou, não vou, não vou participar dos pratos, não quero não. Ele se posiciona da forma Se correta, né? posiciona Vamos como colocar. cristão, né? E Deus honra Daniel ali, né? Igual Paulo. Paulo em Romanos 1,16, ele vai falar: não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. É verdade. Independente onde Paulo tivesse, irmão. Paulo exalava o cheiro de Cristo e Paulo vai falar do perfume de Cristo, né? Paulo vai falar que ele era como o perfume de Cristo, né? Porque aonde Paulo estava, ele falava de Cristo, né? Ele tava. Se Paulo tivesse numa reunião, era Cristo. Se Paulo estivesse na rua, era Cristo. Se Paulo estivesse andando na beira do mar ali, era Cristo. Ele
É muito isso, é o posicionamento mesmo. Paulo, ele falava de Cristo e Paulo exalava o perfume de Cristo. Tava... Paulo fala assim, eu carrego as marcas do Evangelho de Cristo. Sabe por quê, pastor? Porque Paulo, ele vivia o verdadeiro Evangelho. Paulo, ele vivia a palavra de Deus. Verdade. Ao ponto de ele falar, né? Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Agora o senhor imagina Para um cara a falar responsabilidade de Paulo, né? Paulo falar assim, eu sou imitador de Cristo. Vocês podem me imitar porque eu sou imitador de Cristo. Do jeito que Cristo passou, eu fiz. Do jeito que ele faz, eu faço. Do jeito que ele pregava, eu prego. E mesmo assim ainda, com toda essa... As atitudes que eu tenho, as atitudes de Cristo. Ele se dobrava e se posicionava de uma forma de servo ainda. Isso que é o mais incrível, né? É muito forte, né, pastor? Porque ele, independente do posicionamento dele ser correto, ele ainda sabia da soberania de Cristo na vida dele. Ele falava muitas vezes, né? Tudo que é de bom na minha vida é Cristo. Então isso nós precisamos entender que nós temos que ocupar o ambiente onde nós estamos, independente se for um ambiente escolar, se for um ambiente de trabalho, se for no mundo digital, nas mídias sociais, né? Nós temos que ocupar o ambiente passando um conteúdo santo. Sim. Né? Um conteúdo de santidade. Nosso testemunho, né? Acho que... Irmão, só pode passar santidade quem vive santidade. Senão vai ser que nem a casa. Lucas 6 vai falar. Se não tiver intimidade com Deus, se não descer no joelho na oração, não tem como passar santidade. Né? Se nós não vivermos o verdadeiro evangelho, que é buscar o Senhor em todos os momentos, buscar em primeiro os reinos de Deus e as suas justiças, igual Jesus vai falar, deixar a sua cruz. Jesus vai dizer que quer ser meus imitadores, quer ser meus seguidores, meus imitadores, negue-se a si mesmo primeiro. Negue-se a si mesmo. Primeiro Jesus vai falar, negue-se a si mesmo a cada dia. Depois Jesus vai falar, tome a sua cruz. E siga-me. E me siga. Porque sem cruz, irmão, não tem evangelho. Não, sem renúncia, sem olhar para Cristo. Aí... Não tem evangelho. E é muito isso, que nem complementando aí a sua fala, acho que você quer ver se um jovem está se posicionando, se uma pessoa, seja jovem, que nem a gente está falando muito de jovem, mas seja um cristão que está se posicionando, é os frutos que ele dá. É os frutos, né? Gálatas assim vai falar dos frutos, né, do Espírito, mas será que a gente está dando os frutos, né? Será que exala em nós o fruto do Espírito? Ou será que nós vamos ser, Lucas 6 diz a questão de uma casa que é edificada em Cristo e uma casa que não é edificada em Cristo. Uma casa que ouve a palavra de Deus e pratica, e uma casa que ouve a palavra de Deus e não pratica. Entendeu? E quando o vento forte vier, qual das duas vão se abalar? Pastor, uma outra coisa, as amizades, viu? Não, sim. Influencia demais da conta. Olha o que Tiago vai dizer. Tiago 4,4 nos alerta contra a amizade do mundo, porque é inimizade contra Deus. Não há como você servir dois senhores, né? Se você é amigo de Deus, irmãos, você sabe o relacionamento que você pode ter, a amizade que você pode ter. O relacionamento que você vai cultivar, né? Amigo de verdade não te chama para ir para balada, não te chama para usar droga, não te chama para bebida, tá? Jovens que estão me ouvindo aí, seu verdadeiro amigo, ele te leva para o caminho certo, viu? Não te leva para o caminho errado, não. Não te chama para fazer coisa errada, para destruição, mesmo. Não. E o verdadeiro amigo também exorta, né? O verdadeiro amigo de verdade, ele te exorta e ele vai te falar a verdade na sua cara. Verdade, né? Se você tiver certo, se você tiver certo, se você tiver errado, vai falar na sua cara. Ele né? O verdadeiro vai te amigo falar a verdade. Mesmo. Ou na hora o amigo que vê e coloca na balança, né? Pega seus amigos aí, seu ciclo de amizade, coloca na balança. Quem que tá me levando para mais perto de Deus e quem não tá me levando para mais perto de Deus? Quem tá me levando mas aquela pessoa talvez é de outra religião, é até um amigo meu e tal. Tô falando para você cortar a relação com ela, mas assim,
Também não precisa ficar envolvido ali com a pessoa, né? Seguindo os Tá, exemplos, né? Seguindo os exemplos. Você... Não é cortar a amizade. Eu tenho muitos amigos do mundo, irmão. Não, sim, eu Tenho muitos também. amigos do mundo. Mas quem influencia? Você influencia eles ou ele te influencia? Na hora que você chega, ele mantém o respeito. Porque eu tenho muito amigo que, antigamente, pelas questões do mundo, assim, se eles estão fumando, principalmente fumando, né? Mas se eles estão ali, eles até apagam ou Diferença falam, é essa, chega né? ali, eles não oferecem. Eu também sei que ali não é o lugar que eu fico, então eu só cumprimento e saio Vai embora. fora. E é isso. Pastor, nós precisamos usar armas, Sim. né? E que armas espirituais precisamos ativar e que práticas diárias o Senhor recomenda para ajudar os jovens a vencerem as tentações e manterem a vida alinhada com a palavra de Deus? Eu brinco, às vezes, Efésios 6, se eu não me engano, fala das armaduras, né? Sim, Que nós devemos vestir, né? E aí eu até brinco com os meninos lá, falo, a gente precisa vestir a armadura todo dia, você veste ela, tal, o capacete, o cinto, as sandálias e tudo mais. coraça E da aí justiça. quando você for dormir, você tira, mas no outro dia você coloca novamente. E eu acho que é muito isso, eles precisam entender, né, principalmente a palavra, e precisam estar muito, uma coisa que eu bato ali na tecla é a questão do jejum. Acho que o jovem precisa ter essa fortificação do jejum na vida dele. Acho que não é porque é jovem que não vai fazer um jejum. Faz um jejum mais simples, né? Tira alguma coisa, ou um horário que você não vai comer. E aí você vai se aprimorando aquilo ali. E aí, se ele não está fortificado, talvez numa palavra, num jejum, como que ele vai conseguir escapar da tentação, por exemplo? Ele não vai conseguir, ele vai acabar caindo. A Bíblia é muito clara e fala que aquele que é novo convertido, aquele que tá no começo ali, se ele não consegue, por exemplo, resistir à tentação disso daqui, se ele não consegue ficar aqui e resistir à tentação de não beber uma água, por exemplo, para ele fugir, para ele não ficar. Entendeu? Então, você que não tem prática nenhuma espiritual, não tem uma prática de ler uma Bíblia, não tem uma prática de fazer uma oração, de um jejum, como que você vai falar que você está forte, que você vai vencer essa tentação que você tem, mas você fica perto ali e você não está só. O que está falando mais alto, a carne ou o espírito? E a carne fala mais alto, vai cair. Então, já que o Paulo fala, já que você não consegue, foge, vai embora. E é muito isso. Se você é um novo convertido, se você é uma pessoa que acabou de chegar na igreja, tem 1, 2 anos, 6 meses, e você até tá tentando fazer uma prática aí de leitura bíblica e tudo mais, o meu conselho é: esse aqui faz você errar? Você ainda não consegue estar perto daquilo ali e não errar? Foge. Primeiramente, sai fora, foge. Segundamente, o cristão mais velho, um cascadura aí, vamos colocar, tá com a vida, leitura em dia e tudo mais, também não fica testando a carne, não, sabe? Tá ali, teve problema com imoralidade, teve problema talvez com algum tipo de vício, não fica testando muitas vezes a carne, não, sabe? Eu sei que muitas vezes as pessoas estão fortes ali espiritualmente, mas você vai pagar pra ver? Você vai ficar testando ali? O diabo também, o diabo é sorrateiro. O diabo, sabe, vai jogando seta, vai vendo, vai analisando as suas coisas ali até você cair. Então eu acho assim que nós precisamos se fortalecer em leitura bíblica, em oração, mas A também base é a palavra, né, a pastor? base é a palavra. Toda, né, a Sagrada Escritura é sagrada, é a nossa tudo ali. Mas ter essa cultura do jejum. Tem um livro incrível do Luciano Subirá que fala muito do jejum, que muitas vezes nós se perde, né? Nós precisamos falar um pouco mais da cultura do jejum. Matar a carne, né, Matar pastor? a carne, sabe? Tá ali Você mesmo. jejua, você mata a carne, porque você Nossa, deixa as sabe? suas vontades para fazer a vontade do Nossa, Espírito, e o tanto que é difícil, né? né? O jejum, nossa, uma vez eu lembro que eu fiquei 3 dias sem, só na água. A primeira vez, meu Deus do céu. Rapaz, faltava virar um mortal pra trás. Eu falei, gente, que é isso? É forte. Parece que a comida me chamava, sabe? Aquilo ali. E eu lutando. Aí você sente, É difícil, você né? sente algo dentro de você, há uma batalha mesmo dentro de você. Falei, cara, como que. E aí, essa primeira vez que eu fiz, eu falei, nossa, o negócio Oração é muito complicado. importante também, né, Oração, pastor? Jesus ele oração, vai dizer vigiai e primeiro. orai em todo tempo.
É verdade. né? E, Para que não caia em tentação. e oração, gente, vou desmistificar um pouco a questão de oração aqui. Muito jovem chega pra mim falando que não sabe orar. E uma vez eu lembro que também eu não tinha esse pensamento que eu não sabia orar. E Deus, eu lembro muito claro que ele falou comigo assim, ó, senta aí e conversa comigo. A oração é a conversa com Deus, né? E aí eu sentei, eu lembro até hoje, na época eu morava com a minha mãe ainda. Nossa, mas as lágrimas desciam assim no meu rosto, assim, eu conversando como se eu conversasse até mesmo na gíria, até mesmo assim, no meu dialeto na época, assim, né? No meu dialeto. E eu conversei, eu chorava pra Deus, assim, eu me derramava. E eu aprendi muito isso. Às vezes eu tô em casa sozinho, eu sento no meu sofá, eu puxo uma cadeira ali, e ali tá o próprio Jesus ali sentado, e a gente tá conversando, e a gente tá orando, e desmistificar um pouco isso, porque às vezes o jovem acha que a oração é com palavras difíceis e tudo mais, mas a gente precisa desmistificar um É pouco isso. simplicidade, né? E é no É secreto, entregar para Deus o que sabe? você está É no sentindo. secreto. Na igreja é muito bom, na igreja. Nossa, nós ainda que temos essa questão do fogo do Espírito, que acreditamos nessa questão dos dons da língua, do fogo do Espírito, da profecia. Não que os nossos outros irmãos não acreditem, mas assim, às vezes não tão fervorosos que nem o pentecostal, mas na igreja é muito bom isso. Nossa, é maravilhoso. As vigílias. As Nossa, é vigílias, muito bom, né, mas pastor? nós precisamos criar isso dentro de nós, jovem, adolescente, homem, velho, mulher, a questão do lugar secreto. É onde que muitas vezes nós se perdemos. Perdeu isso, né? Nós não, mas se perdeu isso. O lugar secreto. O momento que você tem com E a Jesus. busca pelo batismo do Espírito Não, Santo, não, né, isso pastor? aí A busca, o batismo com o Espírito Santo é o que nos fortalece, né? É o Não, que se dá você. poder, o que deu poder para a igreja atuar, né? Atos 2 foi Foi a descida o do batismo, né? fogo, Com o do Espírito Santo. batismo. Eu Jesus brinco. ele vai dizer: recebereis do alto a virtude do Espírito Santo e aí sereis minhas testemunhas, O negócio é forte. tanto na Judéia como em Jerusalém e até os confins do mundo, É. né? Essa é a força que nos move, que nos fortalece, que nos faz vencer, né? E é engraçado, assim, se a gente for parar para fazer uma questão científica, né? Os 4 elementos são a terra, o fogo, o ar e o vento. Terra, fogo, água E é, e o ar. Nós nascemos do pó e nós voltaremos pro pó. Então, nós já temos algo ali da questão do pó, da terra. A água, nosso corpo, ele é formado 70% de água. Deus soprou às nossas narinas o vento. E ele confirma o batismo no fogo, o fogo, vindo do próprio Deus, através disso, do batismo com fogo. os 4 elementos. Os 4 elementos numa criatura só, que é a criatura que ele criou. Então, cara, eu acho que busque o batismo no Espírito Santo, busque ser selado pelo Espírito Santo. É uma coisa muito incrível, assim, eu falo porque eu recordo o dia, a data certinho, onde que eu tava. Foi inesquecível. Eu também me recordo. Foi. Não é inesquecível, né? Quem Não, é batizado pelo Espírito Santo não esquece, né? Não, É inesquecível. Eu fui batizado na esteira de calçado, trabalhando dentro de uma Olha lá. fábrica de calçado, com uma pessoa de um lado, outra do outro e duas de frente, eu chorando e sentindo alegria e chorando ao mesmo tempo, a lágrima descendo, sem Agitação assim, nenhuma. sem estar com semblante triste, né? O semblante alegre, feliz, chorando e cantando, e as pessoas te olhando e sabe? Nossa, foi. É inesquecível para todo mundo, né, pastor? Não, é uma coisa. Pastor, qual que é a incrível. mensagem que o senhor deixa para os nossos jovens dos Ó. dias de hoje? Primeiramente, rapaziada, vocês procurem a Deus, sabe, a Jesus sobre tudo nessa vida. Procure conhecer mais Ele. Eu falo pros meninos que nós precisamos conhecer mais a Jesus, nós precisamos ter mais intimidade com Jesus, nós precisamos buscar a todo custo, ainda mais na era digital aí, tem bastante informação, bastante coisa que nem nós citamos ao todo decorrer desse podcast, mas busque você
Nada mais do que você ter intimidade com Cristo. Nada mais do que as pessoas olharem para você. E hoje eu acho isso muito incrível, que as pessoas olham e elas querem uma oração sua, elas querem que você um aconselhamento seu. Então, por quê? Porque eles estão vendo Jesus através de você. Então, busque isso, busque intimidade com Cristo, busque a palavra, sabe? Leia a palavra dia e noite, leia com muito fervor, com muito zelo. Trate a palavra de Deus com muito zelo, sabe? Há muitas questões hoje de pessoas difundindo a palavra de Deus, talvez para ganhar dinheiro, talvez para ganhar fama. Busca a palavra de Deus para você conhecer mais a Jesus. Busca a palavra de Deus para você ver o que é certo e o que é errado. E não distorcer a palavra. A palavra, sabe, ela é a mesma de ontem e de hoje, será para todo sempre. Hebreus 13:8 fala que Jesus é o mesmo de ontem e de hoje, será para todo sempre. A palavra de Deus, ela não muda, muito pelo contrário, ela se renova toda manhã. Então a gente precisa ter esse zelo com a palavra. Eu falo muito para os meninos que a gente precisa comer mais da palavra de Deus, aprender mais, porque um ateu sabe da palavra, um ateu sabe da Bíblia. Outras pessoas muitas vezes aí sabem da Bíblia e o cristão muitas vezes não sabe da Bíblia. O cristão às vezes ele é, tem esse déficit de não saber da Bíblia. Então, jovem, você que está me escutando, você que está, não só o jovem, mas todas as pessoas, tenha fome e sede da presença e da palavra de Deus. Aprenda a conhecer mais dele. Conheça mais a Jesus. Fala, Deus, eu quero conhecer mais a ti. E uma outra coisa, se arrependa todo dia. Eu tenho um negócio dentro de mim assim que eu ouvi uma vez de um pregador, nem lembro que pregador que eu ouvi, mas ele falou, meu Deus do céu, que ponto que nós chegamos muitas vezes que nós não estamos mais se arrependendo. Aonde que nós chegamos, ao que ponto que nós chegamos, que nós se achamos super cristãos, que nós não conseguimos se arrepender dia após dia. Então, todos os dias, se arrependa, fala para Deus, fala, Deus, se não fosse o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Se nós pecamos todos os dias, se você está falando que você não está pecando, você já está pecando. Então, se aprenda a se arrepender, se aprende a se derramar na presença de Deus. Reconhecer, né? Se aprenda isso, sabe? A chegar ali no seu lugar secreto e, ao contrário de você talvez pedir muitas coisas, peça só a presença e se derrame em Cristo. Eu acho que isso fica o meu conselho para vocês e até minha palavra final. Aprenda mais de Cristo, conheça mais a Cristo, mas se arrependa mais aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Maravilha. Acho que é isso. Pega a visão aí, jovem. Amém? Deus te abençoe. Obrigado, pastor, pela sua presença aqui. Prazer estar aqui. Foi uma honra ter o senhor aqui. Perdão que às vezes eu falo muito, às vezes vai... Maravilha, coisa boa, né? Falar de às Deus. vezes vai. Falar de Deus é muito bom, né? A gente se perde, né? Nossa, tem hora se perde na hora, tem que se policiar, se perde no tem tempo. Meus irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês, ouvintes, espectadores que estão nos assistindo, compartilhando os nossos vídeos. Que você continue aí assistindo, compartilhe com seus amigos, seus familiares, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e não deixe de acompanhar os nossos podcasts. Amém? Que Deus te abençoe. Quero agradecer a todos da equipe do Estação Gospel, Notícias de Franca, Dr. Telmaia, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui falando sempre de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor, faz uma oração pra gente encerrar. Claro, feche seus olhos aí onde que você estiver. Amém. Senhor meu Deus, Senhor meu Sim, Pai, Jesus. muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Pai, compartilhando Sim, mais de Deus. Ti, Jesus. Jesus, que tudo que foi dito, que foi falado aqui, Pai, que possa ter entrado nos nossos corações, Sim, Pai, Deus. e de alguma forma edificado cada irmão, cada irmã, Pai, que aqui se encontra, que aqui vai ouvir esse podcast, Senhor Jesus. Sim, Pai, Deus. nos leve em segurança, Pai, para os nossos lares, Pai, que nós possamos ter um dia e um resto de semana aí muito abençoado. Abençoe cada um aqui, Pai, que está nessa empresa. E muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas, Senhor. Sim, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo, é isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Amém. Deus. Graças a Deus.